programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá, é Revolução Jesus e como é bom a gente poder estar junto em mais uma semana, em mais um programa, nesse nosso momento de encontro aqui pela TV Canção Nova. E você sempre pode criar uma boa expectativa, porque a gente pensa em um bom tema para poder compartilhar com você. E nós estamos neste mês especial, já indo, claro, para o final deste mês, né, quando esse programa está sendo exibido aqui ao vivo, e queremos falar hoje sobre vocação. Tiago, de novo a gente vai falar sobre isso? Sempre a gente vai falar sobre isso. Afinal de contas, vocação acertada é vida feliz. Já nos ensinou Monsenhor Jonas Abib. É caminho de felicidade quando nós encontramos a nossa vocação e correspondemos ela. Por isso, eu começo fazendo uma pergunta bem intrigante, instigante para você. Você é feliz? Você já encontrou a sua vocação, este caminho de felicidade, que também é um caminho de santificação? Como você está correspondendo e vivendo a sua vocação? O bate-papo de hoje vai ser muito bom, com uma galera que vai estar aqui com a gente. Vamos poder refletir e tenho certeza que tudo isso vai ajudar muito você. Você que já descobriu ou você que ainda não descobriu, fica com a gente que o Revolução Jesus só está começando. O time de hoje promete, a começar por ela que está aqui com a gente, toda esplêndida, uma irmã muito bela, eu posso dizer, e você vai comprovar. Lucélia, bem-vinda ao Revolução Jesus! Obrigada, Tiago. Boa noite. Boa noite. Que alegria estar aqui nessa noite, né, com você, mas todo o pessoal que nos acompanha de casa para tratarmos desse assunto, né? Vocação. Vocação é um desafio de amor. É verdade, já dizia Jonas. um sábio homem, Padre Jonas Sábio homem Abib, disse. né? Lucélia, você é da comunidade da Canção Nova já há quanto tempo? Estou no meu 4º ano de comunidade, 2º ano de ignorato e sou muito feliz aqui, Tiago. Muito feliz, isso é importante, né? Porque é um caminho de felicidade, não sem desafios, né, Lucélia? Mas a gente vai percebendo que apesar de todos os desafios, as renúncias que a gente tem que viver, né? A gente deixa a nossa casa, muitos planos, mas tem uma realização, né? Sim, são muitos desafios, né? Os contratempos que nos acontecem, mas a mão de Deus está sempre nos conduzindo, né? Pela sua divina providência, por tudo aquilo que nos acontece, o nosso caminho. Então, é sempre viver esse caminho de abandono e de confiança. E é bonito, viu? Porque na vontade de Deus, no caminho da vontade de Deus, nós vamos encontrando pessoas. Quem sabe eu nunca conheceria a Lucélia, mas Deus nos chamou a trilharmos o mesmo caminho. Claro, cada um com seus passos, cada um no seu ritmo, mas nós nos encontramos neste dom que é a Canção Nova. E é por isso que, inclusive, nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre a Canção Nova, sobre o caminho vocacional na Canção Nova, como que acontece esse período de discernimento, mas fica com a gente. Mas a gente também quer saber sobre o pessoal que está nos acompanhando, né, Lucélia? Por isso tem uma coisa preparada aí para a galera de casa. Isso mesmo, nós estamos aqui hoje com o nosso card, ó. Qual a sua vocação? E você que está acompanhando de casa, você pode ir já comentando nos comentários, né? Colocando aí se você já discerniu, se você está discernindo, se você já sabe qual é a sua vocação, ou se está com essa intuição, né? Se Deus já está te incomodando. Então, pode comentar aqui que a gente quer saber, né, Tiago? Quer saber, com certeza. Porque você faz parte desse programa, né, ativamente, então a gente quer receber aqui o seu comentário, também para saber se você já descobriu a sua vocação. Conta aí em poucas palavras um pouquinho pra gente. Mas você usou uma frase que inclusive é título de um livro, né, Lucélia? Que nós falamos aqui do Padre Jonas, Vocação, um desafio de amor. Você já leu esse livro aqui, Lucélia? Eu já li. E o que você pode dizer sobre ele, então, pro pessoal aí de casa? Li no meu caminho vocacional, Tiago. Fiz caminho por BH. E olha, foi uma descoberta para mim. Fui lendo o livro e eu fui também me descobrindo, né? Fui conhecendo um pouco mais do carisma e conhecendo como corresponder a esse chamado de Deus. E ele é incrível mesmo. É um livro do Padre Jonas, né? Que foi instrumento e continua sendo agora lá do céu para tantas pessoas descobrirem a sua vocação. Olha só, quem somos nós, o chamado de Deus, o que é vocação, os frutos de uma vocação, como viver a minha vocação. Tudo isso e muito mais você encontra nesse livro aqui que está disponível, inclusive, em loja.cançãonova.com, e a gente já começa dando essa preciosa dica aqui para você que está num caminho de discernimento ou você que quer entender ainda um pouquinho mais
da sua vocação. Isso mesmo. Vamos estar junto a revolução toda, né, Lucélia? Todo revolução hoje. Isso aí. E vamos conhecer um pouquinho mais também da Lucélia, que é missionária, como você já viu aqui, da Canção Nova, e também realiza um trabalho único aqui naquilo que Deus a chamou. E eu quero agora receber os nossos convidados, Lucélia, afinal de contas, Sim, vem. eu disse que é um grande time, você vai perceber, ele que está vindo pela primeira vez e ela que já é de casa. Vou começar com eles, depois a gente tem um outro convidado. Quero ter a honra aqui de receber o Padre Luiz Gustavo, sua bênção e bem-vindo, Padre. Thiago, obrigado Que bom pela te acolhida. receber aqui, Uma viu? alegria estar com vocês nessa noite. Por favor. Obrigado. E ela que já é de casa, Fran. Vem cá, minha irmã. Bem-vinda. Que bom. Por favor, podem se assentar no nosso sofá. Esse lugarzinho aqui, ó, eu vou deixar reservado para o nosso próximo convidado, que no próximo bloco vai estar aqui. Mas que bom. Deixa eu começar com o senhor, Padre, que pela primeira vez está aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma alegria estar com vocês nessa noite. E bom, Padre, quanto tempo já de ordenado? Sou ordenado há 6 anos, sirvo aqui na Diocese de Lorena, trabalho também aqui na Canção Nova, junto à faculdade. Olha só. Então é uma parceria aí de longa data já. Que bom. O senhor, desculpa, há quanto tempo de padre? 6 anos. 6 anos. Olha só, vai percebendo aqui, olha, Deus vai falar com a gente em cada detalhe, então fica atento. E Fran, para quem ainda não te conhece, por favor, se apresente pra gente. Eu sou a Franciane, né, mais conhecida como Fran aqui na comunidade, né? Tô na Canção Nova há 6 anos, né? Esse é o meu 6º ano, na verdade, né? Eu entrei em 2018, há 5 anos. E atualmente eu moro na Missão de Queluz, né? Na casa de discipulado da Canção Nova. A casa mãe, né, da Canção Nova, onde a Canção Nova nasceu, né, onde o Padre Jonas fez aquele primeiro chamado àqueles jovens, né, a viverem em comunidade, né. Então, para mim é uma grande graça poder auxiliar no caminho vocacional dos meus irmãos, né. Eu ajudo hoje, né, a minha missão é formar os novos Canção Novos, os novos Canção Nova. Então, é uma grande responsabilidade, né, mas uma alegria muito grande tocar nessa realização de ver os novos irmãos chegando e o carisma se renovando e se atualizando em cada um deles. Que bacana, que bacana. E eu começo perguntando para vocês dois, né? A gente vai ser um papo bem enriquecedor, né? A Fran também é psicóloga, né, Fran? E vai nos ajudar, além, é claro, missionária primeiramente. Quando a gente fala de descobrir uma vocação, né? Eu acho bonito porque essa palavra, ela é muito interessante, né? Quando você descobre algo, quer dizer que ela está encoberto por alguma coisa, aí de repente você descobre e vê algo ali. O que significa, de fato, descobrir uma vocação? Eu acredito que a vocação ela é descoberta à medida em que a gente vai passando por um processo de amadurecimento. Então, enquanto a gente não tem aquela coragem de olhar para dentro da gente mesmo, a gente fica titubeando, às vezes a gente não vai para frente, falta clareza, mas à medida em que a gente vai amadurecendo e vai descobrindo dentro de nós mesmos aquilo que é a vocação, o chamado, a gente tende então a crescer, a colocar para fora, descobrir. Para mim, é algo semelhante ao que o padre disse, né? Mas usando um pouquinho de um termo que a gente usa bastante na psicologia, né? Que é o autoconhecimento, né? O que é a descoberta, né, de uma vocação? Nada mais é do que, primeiramente, a pessoa entrar em si mesma, né? Na sua história, na descoberta de si mesma, né? E, a partir disso, né, ela vai descobrindo também a vontade de Deus, aquilo a que ela é chamada, né? Então, eu lembro muito bem que no meu caminho vocacional, num dos encontros, nós recebemos um folhetinho, né, que tinha ali um gominho de laranja com um dente de alho que ele encaixava muito bem, né, mas não fazia parte. E aí vinha escrito a frase, né? Vocação não é encaixe, é descoberta, né? E assim acontece conosco, né? Muitas vezes nós nos encaixamos muito bem nos locais, mas nós não somos chamados àquilo, a ser aquilo, a fazer aquilo. Então, é um processo que começa muito mais dentro, né? A partir do que eu descubro da descoberta de quem eu sou, né? Do para que eu fui feito, e com isso as coisas que eu vou fazendo vão se transformando naquilo que eu sou. Legal, né? O padre, então quer dizer que a gente já nasce com uma vocação, né? Não é uma coisa criada e vai muito além, tipo assim, como bem trouxe a Fran, né? Mas o que eu simplesmente escolher algo que eu acho legal, bonito, eu admiro. Já tá lá dentro? É isso aí, Tiago. Deus já nos criou para um propósito, com um desígnio, e dentro desse propósito, cabe a nós ir pouco a pouco percebendo o que Deus quer.
Daí a importância da vida de oração, daí a importância da vida espiritual, porque à medida em que eu vou entrando nesta intimidade com Deus, eu vou então trazendo à tona aquilo que são os sonhos de Deus para mim. Daí esta importância então de olhar muito mais do que para o que acho belo, o que acho interessante, mas mais do que isso, o que são os sonhos de Deus para mim. Bonito, né? É tão bonito a gente, quando o Senhor vai trazendo isso, a gente pode refletir de que Deus, no seu plano de amor, pensou em tudo, né? É de fato um pai amoroso que planeja o melhor para os seus filhos. Claro, sempre vai respeitar a nossa liberdade. Vocação nunca é uma imposição da parte de Deus, mas é uma amorosa sugestão, né? Daquele que Deus que sugere, que nos vocaciona, a gente tem liberdade. Ô Fran, diante do que o padre trouxe, a gente pode dizer que algumas aptidões que nós temos, né? Como pessoa, né? Nós nascemos com muitos dons, características. Elas são de fato algo que sinaliza a nossa vocação? Essas aptidões que nós temos, ou desejos, ou inclinações para certas coisas, isso tudo pode ser visto como um sinal de descoberta? Sim, com certeza, né? Então, para além, como descobrir, né, a vocação? Então, o primeiro passo, né, como o padre disse e eu também enfatizei, é o autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, eu vou também descobrindo as minhas aptidões, as minhas habilidades, e que muitas vezes estão atreladas ao meu chamado, né, à minha vocação. Então, existem sim, né, aptidões, habilidades que são inatas ou adquiridas, mas que correspondem também àquilo que é a minha vocação, né? As duas coisas vão caminhando juntas, né? E não tem como, né, não me lembrar do Padre Jonas daquilo que ele diz, que Deus fala nos fatos, né? E os fatos se revelam a quem quer ouvir, né? A quem quer escutar. Então, como o padre disse, é preciso também, né, ter uma escuta aguçada, né, para escutar o que é a vontade de Deus. Senão, a vontade de Deus se torna algo muito abstrato, Sim, né? sim. Eu quero fazer a vontade de Deus. Tá, mas o que é a vontade de Deus, né? Onde está a vontade de Deus? Onde eu toco, né? Então, eu preciso me aprofundar nesse caminho de intimidade, de crescimento da escuta, para poder corresponder. Que bonito, né? E quando a gente fala de uma vocação correspondida, né? Ah, beleza, descobri, percebi minhas aptidões, fui fazendo essa leitura. Padre, uma vocação acertada, ela exerce uma influência numa sociedade, por exemplo, né? Ela tem um papel na sociedade, porque, afinal de contas, uma coisa que é muito óbvia e clara é que uma vocação não é um fechamento em si mesmo, né? Eu não descubro minha vocação só para minha satisfação pessoal, para minha realização pessoal. Claro, como consequência isso vai acontecer, mas toda vocação diz de uma entrega, é por um bem maior, é pelo outro, né? Então isso tem uma influência? Com certeza. Uma vocação acertada, uma vocação feliz é sal na terra e luz no mundo. O próprio Jesus nos diz isso no Evangelho. Hoje, pela tarde, eu celebrava com os jovens da faculdade e junto a eles eu refleti exatamente sobre isso. Estamos encerrando o mês vocacional e eu quero dizer para vocês, jovens estudantes, façam bem feitas todas as coisas, não importa qual seja a vocação. Padre, consagrado, seja um pai de família, uma mãe, qual seja a sua vocação, faça bem feita, de modo que você vai brilhar no mundo, não porque é melhor do que os outros, mas porque deixou com que Deus mesmo te modelasse. E assim, conduzido por Deus, conduzido pelo Espírito Santo, as coisas tendem a dar mais certo do que se feitas por nós mesmos, sem esta união com Deus. Então, como diz São Tomás, a graça de Deus supõe a natureza. Da nossa parte, façamos o melhor e Deus estará conosco. Olha, vai anotando tudo isso, vai absorvendo e com certeza vai ajudar. Ô, Fran, você é psicóloga, então com certeza, por que você escolheu a psicologia? Essa é a minha primeira pergunta, né? E aí você estava assim, com uma profissão definida, com certeza pensando numa carreira, porque quando a gente estuda, a gente se projeta, e de repente, Canção Nova surgiu. Como é que foi isso? Você deixou de ser psicóloga, mas foi mais forte chamada Canção Nova, conciliar tudo isso, teve que abrir mão. Sim, é uma grande aventura. Acho que uma outra definição para a vocação é viver uma grande aventura, né? E comigo não foi diferente, né? Eu sou natural de Guarulhos, né, São Paulo, e logo muito cedo, né, ingressei na faculdade com 17 anos, né? Então, o meu objetivo era me formar cedo para ter minha carreira e a minha vida, né? E graças a Deus me formei
E assim que me formei, no ano seguinte, eu me senti chamada à Canção Nova, né? E aí, pelos fatos, né? Assim que Deus me chamou, mas eu perguntei, mas como, né? Por quê? E aí eu fui olhando para a minha vida, para a minha história, aquilo que eu já fazia na igreja, né? E aí a minha vida tomou um outro rumo, né? Iniciei o caminho vocacional, fiz 2 anos. Eu já era formada, né? Então eu atendia em clínicas psicológicas lá em Guarulhos. Era funcionária pública também da Prefeitura de São Paulo. E precisei largar tudo, né? A minha família, que foi minha maior oferta, é a minha maior oferta, né? Sou filha única também, então só vai aumentando o grau da oferta, né? Oferta, ela tem consistência. Mas é uma grande graça, né? E o mais bonito, né, que eu vejo hoje, né, e contemplo a cada dia, o mais difícil é deixar a mim mesma, não é? Foi a primeira saída de casa, do meu trabalho, da minha família, tudo isso me custou muito. Mas ainda, né, é um caminho, né? Eu vou me deixando aos poucos. E a vocação vai sendo firmada no dia a dia, né? Não foi só aquele sim lá em 2018, quando eu entrei aqui na Canção Nova, dia 23 de janeiro, mas é o sim diário. Todos os dias eu preciso acordar e me dispor, né, a servir a Deus aqui no Carisma Canção Nova. Nossa, olha só. E tem uma palavra que você trouxe aí que é a chave, né, Fran? Toda vocação, ela porta um deixar. Não tem como, você vai deixar. E não estamos falando de deixar coisas ruins, não, pelo contrário, né? São coisas valiosas, são pessoas, são planos, né, de carreira que são planos louváveis. Mas há um chamado que é irresistível, né? E aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, sabe? A gente quer trazer de maneira mais clara e mais concreta ainda como é que é perceber esses sinais, né? Ouvir essa voz. Então, não sai daí, a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta porque o assunto de hoje é vocação, um assunto que sempre está em alta. Até já! Juntinhos aqui no Revolução Jesus e hoje estou aqui com a minha companheira de missão aqui ao meu lado hoje, Lucélia. Nós estamos aqui ansiosos para ver a interação do pessoal. Nós deixamos uma pergunta no card, né, do @Revolução Jesus. Qual é a sua vocação para as pessoas partilharem? E o pessoal está reagindo, né, Lucélia? Tá, já temos aqui alguns comentários. O Wesley Barbosa respondeu assim, Thiago. O programa que eu estava esperando, Deus seja louvado. Ligadinho e atento aqui para ouvir aquilo que Deus quer falar comigo. Opa, já está falando então, né? Está falando. Temos outro comentário aqui, que ele diz assim, matrimônio. E procuro viver essa vocação amando a Deus e servindo minha família no cotidiano do dia a dia. Vocação ao matrimônio, né? E que bonito a gente perceber, né, Lucélia? Porque todos nós viemos dessa vocação, né? Nós consagrados, um sacerdote, todos viemos dessa nobre vocação que é o matrimônio. O José Augusto da Silva, ele respondeu assim, agradeço por esse tema, também já estava esperando aí para falar sobre vocação. O AC Araújo diz que a vocação dele é ser médico. Ele diz assim, Thiago, não consigo me projetar num futuro em que eu não exerço essa profissão divina, criado por Deus, para aliviar o sofrimento humano. Ao contrário do que é criado no estereótipo humano do cientista ateu, a medicina me aproximou muito de Deus e isso tem me tornado não apenas um futuro médico, como uma pessoa melhor também. Sei que o Thiago Marcon fez enfermagem, ó. Verdade. E talvez ele entenda mais sobre a área e como é gratificante atuar no serviço ao bem do próximo. Verdade, irmão. Da partilha, né? Olha só, e que bonito, né? A gente vem nessas respostas aqui, né? Um que descobriu, alguns que estavam ansiosos pelo tema, afinal de contas, devem também estar aí no processo. Outros aqui, ó, a Samanta, né, Duarte também apareceu aqui, minha vocação é o matrimônio. Então, e outros que na própria profissão vão encontrando também o desenvolvimento da sua missão. E é bonito, né, aquilo que o AC Araújo trouxe pra gente, porque você vai vendo que existe um desejo profundo do coração de se entregar por algo, por alguém, né? E aí seja numa profissão como a medicina e tantas outras, mas a gente pode concluir que nunca é sobre ficar fechado em si mesmo, né? Que a nossa primeira vocação é a santidade, e santidade significa amar, doar-se e entregar-se pelos outros. Como é que a Lucélia percebeu que Deus estava chamando ela? Olha, a Lucélia foi percebendo ali no dia a dia na paróquia, né? Participava, ajudava nas pastorais. Então eu fui sentindo uma inquietação muito grande diante do que eu já vivia na paróquia. Só que Deus foi me incomodando a justamente viver essa doação.
eu queria me doar mais. Já tinha participado de várias pastorais, mas senti essa inquietação de querer doar mais a minha vida para Deus. Mas eu não sabia onde, Tiago. Então Aquela dúvida, né? Tinha aquela dúvida, assim, meu Deus, será que o Senhor está me chamando, né, para entrar no convento? Porque na minha região de vida consagrada eu só conhecia padre e freira, eu não conhecia, assim, a vida em comunidade, né, e outros tipos de vocação. Ou casava, ou era padre, ou era freira, né? Então, foi um caminho aí de discernimento, de ir conhecendo, de querer corresponder a esse chamado, a essa inquietação que Deus estava me fazendo. Olha que bonito. Eu faço questão de perguntar para as pessoas, porque, claro, nós estamos trazendo aqui conceitos que são importantes, mas nada traduz tão bem sobre vocação como a vida de alguém que ouviu a Deus. E tenho certeza que você pode ir se identificando com isso. E a Canção Nova, ela é uma nova comunidade, né? É um carisma. Nós temos aqui o padre, né, que nós há pouco conversávamos, ele é um padre diocesano e descobriu ali a sua vocação, né? Daqui a pouco a gente vai perguntar um pouquinho mais sobre isso. Nós que somos da comunidade Canção Nova. Então, o que é o importante? É você que está inquieto, dar algum passo. Mas eu não vou falar muito não, porque eu vou levantar agora, inclusive, para acolher o nosso próximo convidado, que já está ali na porta espiando, e eu estou vendo aí de longe, ó, ele está com a carinha na porta ali, ó. E é o cara, viu, para falar de vocação. Ele que se chama Carlos Henrique, mas popularmente é conhecido como Rick. Do vocacional. Vem pra cá, meu irmão. Bem-vindo à Revolução. Que bom. Por favor, meu irmão, pode sentar aqui. E falei porque, de fato, né, o Rick hoje é aquele que está juntamente com a equipe ali, né, da formação ali na Canção Nova, à frente aí da campanha vocacional, tem uma outra palavra que fugiu aqui agora. Promoção vocacional. Promoção vocacional, é isso. Rick, bem-vindo à Revolução. Muito obrigado. Que bom, você já esteve aqui, né, junto também no Big Feed com a gente já, né? Uma vez estava na bancada ali, ajudando também, foi antes da JMJ, né? Foi mesmo, depois a gente foi pra JMJ, mas que bom. Conta aí um pouquinho pra gente, Rick, como é que foi pra você descobrir que Deus te chamava pra Canção Nova? Descobrir que Deus me chamava foi interessante, né? Porque até então eu nunca imaginei viver numa realidade dessa. Assim como o Lucélia partilhava sobre a realidade de se consagrar sendo padre, que é muito belo, eu não me via como padre, mas achava bonito nos outros, né? Mas assim, por enquanto não, né? Até então que veio a realidade de uma comunidade de vida, que é a Canção Nova. Mas antes dela, eu conheci alguém da comunidade. Igual você falou, uma pessoa que vive vocação desperta das vocações. Eu conheci o padre de Mills, que é responsável por metade das vocações da Canção Nova, né? Verdade. Desperta muitas vocações aqui na comunidade. Através de homens sarados, percebendo nele algo diferente. Até então, eu comecei a me render a querer ser padre, né? Que eu falava, nossa, eu quero ser padre igual esse padre. Mas depois descobri que era algo maior, que era um carisma que ele portava, que me atraía, que me chamava para dar o passo a mais. Uau. Fiz meu caminho vocacional, fui, vivi tudo que tinha que viver e hoje estou aqui. Pegando a sua vida, né? Pegando a minha vida. Isso. O padre, o senhor também encontrou alguém que despertou isso no senhor? Porque Deus tem vários instrumentos para chamar a nossa atenção, né? Deus vai nos cercando de várias formas. Fala com a gente no nosso interior, na vida de oração, mas teve alguém especial que foi um dos grandes responsáveis que provocou aí a vocação do senhor? Eu gosto sempre de linkar a minha vocação ao meu grupo de jovens e considero isso tão importante que os jovens vivam essa experiência de grupos de jovens. A inovação carismática é uma bênção, nós sabemos disso, e os grupos de jovens, especialmente, porque ali muitas vocações são despertadas. Na minha paróquia, lá em Cruzeiro, o nosso grupo de jovens já despertou muitas vocações para o sacerdócio. Graças a Deus, deste nosso grupo de jovens, sou eu e mais 2 irmãos que servem também como sacerdotes na diocese, vocações religiosas, vida consagrada, inclusive na comunidade Canção Nova. Então é um grupo de jovens que é um verdadeiro celeiro de vocações. Então eu gosto de linkar minha vocação a este grupo de jovens. E especialmente a vocação ao sacerdócio veio a partir da experiência que eu fui fazendo de discernimento com um sacerdote diocesano, que foi me ajudando a perceber por qual caminho seria melhor trilhar. Então daí também a importância de um diretor espiritual, ajuda muito. Opa, deixa eu pegar um negócio, o senhor trouxe uma palavra aí bem importante, a gente até citou aqui, discernimento, né? O que isso significa? O que é discernir, né, algo? Perfeito. Discernir é trazer à tona com clareza aquilo que são características com as quais eu me identifico
ou não me identifico. Então, à medida em que eu vou fazendo um discernimento, por exemplo, vocacional, eu vou percebendo, meu chamado é a vida matrimonial, é ao ministério ordenado, eu vou percebendo quais são minhas qualidades, quais são minhas limitações, porque nós sabemos que na igreja tudo é um dom, a vida a dois é um dom, a vida de celibatário é um dom, e tudo isso precisa ser discernido. Tenho aptidão, sou chamado, e aí então o discernimento. Vamos lá. Ô Fran, permita-nos fazer uso dos seus conhecimentos, né, científicos aí, profissionais, né? Me corrija se eu estiver errado e se eu estiver correto, por favor, explane esse assunto. Que medo. Que medo, né? Mas tranquila, vai segurar de boa. Porque assim, quando a gente fala de vocação, então Deus nos criou, né? Deus nos vocacionou a algo. É correto a gente afirmar que uma vocação, ela traz a minha autenticidade como pessoa, né? Porque às vezes, não sei, uma impressão é de que a pessoa é um risco, né? Eu assumir uma vocação e me descaracterizar. Então, tipo assim, eu me transformar em outra coisa que eu não sou. Claro, no processo de amadurecimento, de cura interior que nós vivemos, existem coisas que nós mudamos, até porque nem fazem parte de nós, né? São marcas que a gente carrega e tudo aquilo. Mas uma vocação autêntica, ela potencializa quem eu sou, a minha autenticidade, né? Porque para muitos assim, cara, sei lá, é uma escravidão, vai me prender, vai impedir de eu ser quem eu sou ou não. Estou correto nisso? Tá super correto, tirou 10 na aula de Uau, psicologia. então vamos lá, já vou entrar pro curso. Mas sim, né, descobrir, acho que eu citei isso aqui no início do programa, mas descobrir uma vocação é descobrir a si mesmo e vice-versa, né? À medida que eu descubro a mim mesmo, eu vou descobrindo qual é a minha vocação. Então, à medida que eu vou entrando, né, na minha história, me conhecendo, né, conhecendo quais são os meus gostos, as minhas aptidões, né, eu vou descobrindo também o para que eu fui feito, né? Então, muito pelo contrário, né? Se gera opressão, se gera, né, uma prisão, isso quer dizer que muito provavelmente eu não sou daquele lugar, eu não fui feito para fazer aquilo, né? Tanto diz respeito a um carisma, mas, por exemplo, você que trabalha, né, em algum lugar e não se sente bem naquele ambiente de trabalho, não se vê fazendo aquilo, mas talvez por dinheiro, por X, Y situações, permanece ali, né? A vocação de modo geral, né? O homem foi chamado à vida, né, para qual é a nossa vocação primeira, né? Para ser feliz, fazendo os outros felizes. Mas nós, na nossa vocação cristã, né, pelo batismo, somos chamados a seguir Jesus, né, os seus ensinamentos e assim levar os homens também a essa verdade, a essa bondade, né? Então, à medida que eu vou descobrindo isso, eu também vou me tornando anunciadora, né? Isso que é o mais bonito na nossa vocação cristã, né? Eu particularmente, e assim eu contemplo, né, nos meus irmãos, na vida, na igreja, não consigo reter para mim a experiência que eu faço, né, com Deus. E a partir da descoberta da minha vocação, eu vou ajudando outros também a descobrirem as suas, né? Que bonito, né? E uma vocação acaba aí provocando a outra, né? Não tem Exato. como, né? E que não significa que você não vá ter medo por vezes, né? Rick, você teve na sua vocação, assim, medo, sei lá, medo de errar? Ainda tenho. Ainda tem? Ah, então olha aí, quem sabe isso é um consolo para muita gente, né? O medo acompanha aquele que está fazendo um discernimento vocacional, um vocacionado, é próprio. E como que se lida então, com esse medo? Porque assim, ele pode paralisar a gente e nos impedir. Quem sabe você que está nos acompanhando aí, o medo hoje te paralisa. O medo de você ter que largar suas seguranças materiais, a sua própria segurança familiar, né? Sei lá, deixar um trabalho. Então, são medos, né? Como que é lidar, né? Você acabou de citar que ainda existe, né? Mas como é que você lida e como é que você conseguiu superar no sentido de que ele não impediu você de corresponder? Eu diria que o medo, de certa forma, ele é necessário, porque é muito sagrado aquilo que a gente lida, sabe? A vocação era tão preciosa, que eu vejo que, na verdade, muitas vezes esse medo não é nem o medo de querer fugir, se esconder, mas o medo de descobrir que, de fato, aquele era o seu caminho desde sempre. Olha só. É o medo, na verdade, porque a gente se sente mais seguro quando a gente fica naquela situação de não se comprometer, certo? Então, quando eu não comprometo, então eu não tenho culpa, não tenho nada com isso, então eu não abraço a causa. E tudo bem. Mas no momento que eu pego esse medo, boto de lado e vou com ele mesmo no bolso, porque muitas vezes, igual eu falei, eu sinto medo ainda, e todo mundo sente medo. E é normal isso, é do humano. Não tem por que esconder isso. Gente, né? Não deixa de ser. Exatamente, mas o medo não pode paralisar. No momento que eu pego ele, coloco no bolso e sigo, aí eu começo a descobrir que o medo não é o final.
mas é o começo de alguma coisa. E se tem um medo, é sinal que tem uma inquietação. E aí você decide, ou eu paro nesse medo, nunca descubro e morro na frustração de imaginar como seria, ou vivo a aventura de ir, me lançar e descobrir se é ou não. Legal, né? É bom porque eu gosto de provocar porque as pessoas de casa também vão se identificando. Fran, eu vou trazer um caso clínico aqui breve para você. Eu percebo que Deus está me chamando para uma vocação, para uma entrega total, mas eu estou com medo e Ele me paralisa e eu já não sei mais o que fazer, porque a inquietude não some, mas o medo também não some, ele é tão grande, não cabe no bolso, como o Rick falou, então eu não consigo pôr ele no meu bolso. Onde que eu ponho esse medo e o que eu façu de maneira prática? Sim, sim. Que Só bom isso. que ele não cabe no bolso, né? Isso é ótimo. Quando não cabe no bolso é melhor ainda. Você Porque não joga, por favor. Não joga, mas segura ele e enfrenta, né? A melhor forma da gente superar o medo é enfrentando, né? Quando a gente vai colocando, né, para debaixo do tapete, num determinado momento aquilo vai se tornando uma bola de neve e vai nos sufocando. Mas a melhor maneira de enfrentar o medo de superar o medo é enfrentando, né? Então, vá atrás das suas inquietações, né? A vocação também se dá a partir do momento que eu me conheço, mas conheço aquilo também que me inquieta. Então, se aproxime, né? Na Canção Nova, quem trilha um caminho vocacional, escuta muito isso, né, Rick? Se aproxime da frente de missão mais próxima, né? Se aproxime dos trabalhos paroquiais aí da sua diocese, né? Da sua paróquia, enfim. Porque esse caminho de aproximação também vai ajudando a apurar o discernimento, né? E principalmente na relação com Deus. Então, são 3 caminhos aí, né? Primeiro, para aprofundar dentro de si, aprofundar-se na relação com Deus também, né, nesse caso, e na aproximação com aquilo que me desperta, com aquilo que me inquieta. Por favor, padre, acrescenta aí. E acho que assim, dentro disso, do enfrentamento do medo, daí a importância de boas amizades. Porque quando nós temos bons amigos, nós teremos pessoas que nos ajudam a discernir da maneira certa. Porque suponhamos um casalzinho que quer dar o passo de receber o sacramento do matrimônio. Se eles têm maus amigos, eles não dão este passo, porque querem curtir ao máximo, porque têm medo de dar o passo do sacramento. Então, boas amizades e, como eu havia dito, diretor espiritual, bons sacerdotes, pessoas que lhe ajudem de verdade, fazem toda a diferença nesse processo. Legal, e olha, não te falta testemunho, né? Aqui nós temos alguns, existem muitos outros, né? Estamos aqui em 5 pessoas, né? Que corresponderam a um chamado, e é importante dizer, né? Não é porque nós temos uma consagração em uma comunidade, né? O padre recebeu o sacramento da ordem, que isso faz superior àquele que ali no seu cotidiano, né, padre? Está ali chamado a constituir uma família, afinal de contas, né? Todos nós viemos, né, de uma união matrimonial, nós viemos da união, né, dos nossos pais, enfim, e isso é muito belo, né, padre? Que dia que o senhor daria para vou pegar esse casalzinho que o senhor falou aqui, para esse casalzinho que está se preparando também para assumir o matrimônio e já descobriu, né, que é chamado ao matrimônio? Importante que estes jovens que sentem-se chamado à vocação matrimonial, que eles sejam capazes de olhar para dentro deles mesmos para que façam uma experiência de amor doação, de amor felicidade, porque matrimônio é fazer o outro feliz. Então, para quem pensa nessa vocação especificamente, pense nisso. O matrimônio é despojar-se de si mesmo para que o outro seja feliz e juntos, felizes, santificados, cheguem ao céu. Olha aí, gente, se fosse você, eu estava com o seu bloco de notas aberto aí, anotando tudo isso aí, porque são dicas preciosas. Mas, Thiago, quero saber mais sobre o caminho vocacional na Canção Nova, como é que funciona, como é que acontece. O garoto da promoção vocacional está aqui, ele tem todas as respostas para suas dúvidas. Então não perca o próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e, claro, explorar ainda mais aqui dos nossos convidados sobre vocação. É rapidinho, a gente já se encontra. E a gente segue juntos neste terceiro bloco aqui do Revolução Jesus com 2 dicas. Hoje o Segue a Dica vai ser aqui, ó, ao vivo e a cores, né, Luciana? Eu vou trazer aqui 2 perfis para o pessoal seguir. Qual que é o primeiro que você sugere pra gente? Olha, o primeiro que eu sugiro aqui é o The Chosen Brasil. É uma série que está super em alta, né? E fala dos escolhidos, né? Fala a história dos apóstolos.
né? Falam dos discípulos, daqueles que Jesus foi chamando para viver essa intimidade com ele, né? Então tá aí essa dica, The Chosen, para assistir, a galera ir assistir e também assistindo, né, e permitindo também, aqui Deus me chama, né? E se você for canção nova? Essa série. Né? E se você for canção nova? Verdade, vai percebendo aí os sinais, né? Isso mesmo. E é legal dessa série, né, Lucélia? Porque, de fato, é enriquecedor. Com certeza, muita gente já acompanha, já está aí na 3ª temporada. A gente faz questão também de compartilhar, né? Você pode abaixar o aplicativo. Vai estar em breve também nos cinemas, né? Alguns capítulos. Mas para dizer o quê? Ele é tão bem feito e diz, né, claro, da história de Cristo que chama, mas na ótica daqueles que foram chamados, né? E aí você vai tocar na humanidade de cada um para dizer, olha, era gente como a gente, tinha os seus perrengues, tinha as suas falhas, né? Mas mesmo assim foram chamados por Cristo. Então isso é lindo, né? Mas e se for chamada a canção nova? Se você for canção nova, a outra dica é o @vocacional canção nova. Isso é bom. Deixa eu procurar isso aí aqui. É bom. Inclusive o cara que alimenta esse perfil aí tá aqui. Vocacional CN. Olha aí, ó. Muitas dicas preciosas aí. Isso pra você mesmo. descobrir a sua vocação, especificamente uma da canção nova, né, Lucélia? Sim, do nosso carisma, daquilo que nós vivemos, a nossa espiritualidade. Então, se você quer saber mais como nós vivemos, o que comemos, como andamos, tudo você vai saber Como aqui sobrevivem? no Vocacional CN. Já segue lá e já vai acompanhando também, né? Tem várias postagens aqui que o nosso promotor vocacional já colocou pra gente. E é isso. Logo mais também, o Rick tá aqui. Se você tem alguma pergunta, pode mandar que ele vai responder. Né? Ai, meu Deus. Ele vai responder aqui as suas dúvidas, questionamentos. Então aí, para você, Vocacional CN. Segue lá. 2 dicas aí do perfil, viu? Então, para você seguir aí e também ser agraciado. E olha, nada melhor do que a gente ouvir da boca de um próprio vocacionado, né? Sobre esse período de caminho vocacional que acontece na Canção Nova e com certeza em outras comunidades e congregações. É por isso que agora a gente vai conferir esse VT dele, Pedro Luca, que é vocacionado da Canção Nova e compartilha um pouquinho da experiência dele com a gente. Roda aí. Olá, tudo bem? Me chamo Pedro Luca, sou candidato da comunidade Canção Nova, vocacionado, né, para a pertença de núcleo, que é a comunidade de vida. E eu vim relatar um pouco da minha experiência com o vocacional da comunidade Canção Nova, porque eu entrei no intuito de descobrir quem era o Pedro, de descobrir quais eram os gostos do Pedro, quem era o Pedro segundo o coração de Deus. E então eu vivi esse processo, né? Eu faço o caminho, estou no meu 3º ano de caminho vocacional e eu faço essa experiência de descobrir quem é o Pedro para Deus. E dentro dessa descoberta eu fui sabendo o que era o gosto do Pedro, o que o Senhor queria do Pedro, né? Então, dentro do processo vocacional você descobre essas coisas, que o processo vocacional é um tempo de descoberta, é um tempo que Deus separa para você se conhecer, para você se descobrir, para você saber o que você é e o que você não é. Qual é o seu estado de vida, talvez, né? O Senhor possa adentrar dentro desse processo ou não, mas é um processo de descoberta. E se descobrindo, você sabe qual é o seu lugar, né? Então, eu lhe convido, né, para que você possa fazer essa experiência como eu fiz, de descoberta. Hoje eu sei quem é o Pedro Luca, um homem de Deus, um filho amado e muitas outras coisas que não dá tempo aqui de partilhar. Então, eu lhe convido que você possa enviar esta carta ao vocacional, né? Não quer dizer que você seja Canção Nova, mas quer dizer que você deseja ouvir de Deus aquilo que Ele tem para ti. Então, que você possa dar esse passo, seja aqui na Canção Nova ou não, mas que você dê esse passo de descoberta, porque eu sei que o Senhor quer fazer uma obra na sua vida. Deus abençoe. Valeu, Pedro Luca! Deus abençoe aí a sua jornada. Eu também fiz 3 anos de caminho para a Canção Nova. Como é que é isso, Rick? Quanto tempo de caminho vocacional? Tipo assim, a pessoa fica uns 10, 20 anos caminhando até lá. Cara, nas brincadeiras à parte, assim, na Canção Nova, como é que é esse processo, né? A pessoa ela vai começar um caminho vocacional. Primeiro, o que é um caminho vocacional? Em média, quanto tempo ele dura? O caminho vocacional, hoje em dia, diante das novas reformulações, percebendo aquilo que era mais viável,
caminho vocacional pode durar de 2 anos a 6 anos de caminho, que é o tempo de você fazer o seu caminho, igual a idade do Pedro Luca. Ele recebeu um caminho longo, que é 1 ano a mais, ou também um espere, que é um tempo para a pessoa poder discernir, fazer sua faculdade, estudar, estar com a família e ver se é isso mesmo e depois voltar para a comunidade. Mas no total é de 2 anos a 6 anos de caminho. Depende de cada máximo. pessoa, né? Isso. Geralmente é 2 a 3. Se a pessoa pede ou se a comunidade vê que é necessário mais um tempinho, a pessoa pede um espere, fique 2 anos parado assim, entre aspas, né? Porque continua em contato com a comunidade e depois volta e retorna para dar uma resposta mais madura ainda. De frente pro Rick aqui, né? Vamos lá, agora preparei para começar a bombardear ele aqui agora um pouquinho. Vou assistindo aí, viu, espectadores, que a gente vai chegar pra vocês já. Qual a idade mínima para começar a fazer caminho vocacional na Canção Nova? A mínima para começar o caminho é 16 anos. Porém, se você for menor de 16 anos e sentir essa indagação, já querer, mas eu quero começar, quero saber como que é, você pode mandar um e-mail assim mesmo e a gente encaixa você no projeto Construindo. Pode falar? Pode, por favor, por favor. É um projeto que nós criamos para quê? Para que os jovens que começarem a se interessar pelo caminho vocacional da Canção Nova, quiserem fazer, mas não tem idade ainda para começar, eles entram nesse projeto, que é um grupo no WhatsApp, que é um grupo no qual nós compartilhamos conteúdos formativos sobre o carisma para a pessoa ir semeando no coração dela aquele desejo e cultivando, e quando chegar o tempo, ela dá o passo concreto para começar o caminho vocacional. Legal, então você que ainda não tem, né, 16 anos, mas sente essa inquietude, pode também mandar você e-mail. pode começar a ser acompanhado, né, para ir amadurecendo, né, porque é bonito isso que o Rick trouxe, né, não existe um padrão, claro, existem parâmetros que ajudam, mas o seu caminho pode durar 2, outros 3, outros um pouco mais, mas tudo isso para quê? Para que haja um bom discernimento, afinal de contas, é a sua vida. O que faz parte, né, do caminho vocacional? Eu vou começar a caminhar vocacionalmente com a Canção Nova. O que engloba isso? O que ela vai ter que viver, vai ter que fazer? De forma concreta, o caminho, levando que a pessoa viva 2 anos de caminho, que geralmente é o mais natural, ela vai ter, a cada ano, desses 2 anos, 5 encontros. O que são esses 5 encontros? Serão encontros que falarão sobre o carisma Canção Nova, sobre os temas específicos relacionados àqueles que querem começar uma caminhada Canção Nova, sobre a vida do nosso fundador, que é importante conhecer também, sim. Sobre os nossos princípios de vida, sobre a nossa metodologia de vida. Então, são princípios básicos da comunidade Canção Nova. Assim como você, quando vai namorar, você quer conhecer a pessoa, não quer? Você vai na casa da pessoa, conhece a mãe, conhece o pai, conhece a casa da pessoa. Aqui também é a mesma coisa. E não só o caminho, né? Igual a Fã falou, dá para você também estar além dos encontros vocacionais, visitando a casa de missão, conhecendo os irmãos, dormindo na casa dos irmãos, fazendo essa experiência tão próxima, sabe? Igual o Pedro vive com a gente, igual outras pessoas vivem também. Então, é um combo, né? Tem os encontros, mas também tem o contato pessoal. Acompanhamento, né? E depois de fazer esse caminho, Fran, entra na formação inicial, né, da Canção Nova. O que é a formação inicial, essa próxima etapa? Aí você já teve, né, nos 2 lugares, né? Sim. Tanto no primeiro ano quanto aí no segundo. Como é? Conta pra gente, contextualiza um pouco. Sim. É uma grande graça, né, poder trabalhar na formação inicial. Então, nos 2 anos anteriores, eu estive no pré-discipulado, que é o primeiro ano, né, do membro na Canção Nova, né? Acaba o caminho vocacional, cai lá em Lavrinhas no pré-discipulado, e que dura no mínimo 1 ano, né, com a possibilidade de aprofundar, e depois vai para o discipulado em Queluz, que é onde eu moro hoje, né, e todos esses 2 anos, né, no mínimo, compõe o período de averiguação, né, esse período de averiguação. Então, no pré-discipulado, né, o que eu acho fantástico no caminho vocacional da Canção Nova é isso. Primeiro que o caminho vocacional da Canção Nova, né, o que mais me atraiu na época que eu fazia o caminho é que eu via que não era só para eu descobrir se eu sou Canção Nova, mas principalmente para eu descobrir a vontade de Deus, né? Eu já tinha contato com outras comunidades, na minha paróquia mesmo, e todo mundo queria me puxar para lá. E a Canção Nova me chocou, porque a Canção Nova não queria me puxar para cá, né? Mas queria me ajudar a descobrir qual era a vontade de Deus. Então, no caminho vocacional, primeiramente, a gente descobre qual é a vontade de Deus. Então, vi traços do carisma aí, vamos ingressar no pré-discipulado. E aí, o que faz no pré-discipulado? Por excelência, né, no pré-discipulado, é trabalhar da história de salvação, né? Por quê? O caminho formativo na Canção Nova é assim. Primeiro, como o padre também citou aqui, eu vou tirando essas arestas, as feridas que vão me descaracterizando, como você também citou, né? Vão me deformando para descobrir aquilo que eu sou. Qual é a minha essência, né? Quem eu sou no coração de Deus, como o Pedro também falou.
Então, no pré-discipulado, por excelência, é o trabalho com a história pessoal de salvação. E aí, no discipulado, claro que já estando dentro, não tem como também tocar nas realidades do carisma, né? Já morando conosco, nós missionários, nas formações também já toca muito nas realidades do carisma. Mas lá em Queluz, por excelência, por ser o santuário do carisma, como nós gostamos de chamar, né, é aprofundado o que diz respeito aos nossos princípios de vida, às nossas regras de vida, os nossos documentos, os escritos do Padre Jonas, né, a vida do nosso pai fundador, especialmente agora, né, que ele não está mais no meio de nós. Então, esse mergulho mesmo no carisma, né, naquilo que é o coração do fundador, para que a pessoa, a partir do reconhecimento de si, vivido na história, possa reconhecer-se como parte desse cacho, desse carisma, dessa comunidade. Olha que riqueza, viu? Tiago, um detalhe. A Fana foi minha formadora, viu? Oi, Olha, gente, acompanhou então Eu aí, sou ó. super A culpa jovem. é dela também. Pode me parecer, mas já tem uma turminha aí na missão, graças a Deus, que passaram Bonito. pela nossa equipe de formação. Uma graça bonito. contemplar, né? E é a maravilha, a graça do formador, que sofre bastante também, mas a grande beleza é essa, né? Contemplar os feitos de Deus, né? Na vida daqueles que Ele nos confia também. O padre, o senhor descobriu o chamado ao sacerdócio, né? E com certeza muitos jovens aí que estão nos acompanhando. O senhor tinha outros planos ou sempre pensou em ser padre, né? E o que de fato chamou a atenção e o senhor conseguiu perceber é o sacerdócio, falando especificamente dessa nobre vocação. Cada pessoa é única. É interessante que no seminário tem alguns irmãos que convivi durante muitos anos e que tinham histórias de seus pais ou avós que diziam assim: desde criança eu já celebrava a missa, brincando com bolacha, brincando com o suco de uva. Então, é de cada um. Mas dentro da minha história, não. A minha história, no que diz respeito à vocação, foi um processo discernido já na juventude, quando eu comecei a perceber que valia a pena doar a vida pelos jovens, pela igreja, e aí eu fui me doando cada vez mais. Então foi um processo tardio, digamos assim. E dentro desse processo de discernimento, como um jovem, como outros tantos jovens, eu tinha os meus planos, eu queria fazer uma faculdade, eu queria trabalhar. Então todos esses projetos estavam contemplados ali na minha juventude. E eu abri mão para que pudesse fazer o processo de discernimento junto à minha diocese, fazer o caminho de filosofia, teologia, até que chegasse então o grande dia da ordenação, que é talvez o dia mais importante de toda a minha história. Olha que lindo, né? Padre, qual é o maior desafio hoje para viver a sua vocação, né? Porque, como a gente disse, é caminho de felicidade, de realização pessoal, de entrega, né? Mas o seguimento a Cristo porta seus sacrifícios, a sua cruz. O que o senhor encara hoje como um grande desafio para viver e corresponder ao chamado? Eu sou tão feliz e tão realizado na minha vocação que eu agradeço cada dia a oportunidade que Deus me deu de ser chamado a essa vocação. Mas eu digo que o maior desafio hoje é justamente o mundo como ele está. Muitas vezes, como sacerdote, a sensação que eu tenho é de que a missão é tão grande que eu preciso me doar mais e mais e mais. E aí, dentro disso, há de se cuidar também da saúde psicológica. E aqui aproveito para pedir mesmo que rezem também pelos sacerdotes, rezem por aqueles que são consagrados, porque o serviço é grande e a messe é pequena. Aliás, a messe é grande. São poucos. Isso aí, era para ver se o pessoal estava atento, né, padre? Pessoal, Atentos aí. Vamos lá. Rick, quero fazer vocacional na Canção Nova. Qual o primeiro passo? Não, antes quero dizer uma coisa. Olha só. Você não vai perder nada em fazer um caminho de discernimento vocacional. Você não vai perder tempo. Sabe por quê? Porque se você descobrir que não é, você desencana e vai viver sua vida em outra direção que Deus te apontar. Você não vai ficar com aquele ponto de interrogação carregando. E se for, você vai corresponder e vai ser feliz. Então você não perde nada, você só ganha fazendo um caminho vocacional. E se for com a Canção Nova, qual o primeiro passo? Se for com Canção Nova, o primeiro passo é mandar um e-mail para vocacional@comunidadecançãonova.com. Você manda seu e-mail falando um pouco da sua história, do seu interesse, de como despertou esse chamado no seu coração, e através disso a gente começa o nosso contato com você.
ou também você pode ir no nosso Instagram, no nossa bio, vai ter um link lá. Clicando nesse link, você vai para o nosso blog. O que é esse blog? O que fala nele? Fala sobre o carisma, algumas explicações bem básicas sobre os... a palavra, sobre os estados de vida na comunidade Canção Nova. Então lá vai ter muita coisa útil para você, para o seu discernimento vocacional. Percebendo que é isso mesmo, você vai e clica no link que vai estar lá embaixo. Atraídos por uma canção. E nele você cadastra e aí dá início ao seu caminho vocacional com a comunidade Canção Nova. É isso aí, gente. Eu espero que você tenha ficado muito provocado. Se você já descobriu a sua vocação, que você tenha agora se firmado ainda mais na sua vocação. Padre, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite, foi uma alegria. Seja a primeira de muitas vezes aqui no Revolução Jesus. Assim seja. Fran, bem-vinda sempre aqui, viu? Obrigada. Sempre uma alegria, uma alegria. Eu me sinto em casa aqui. Que bom, é isso mesmo. Sempre gosto de dizer, já tem a chave da porta. Obrigada. Já tem a chave da porta e que a gente continua junto por aqui ou por ali, né? Claro! Aqui no Big Feed. E ela que estreou, deixa eu dizer que ela vai estar em outros momentos aqui também com a gente, né, Lucélia? Obrigado aqui, viu? Vamos compartilhar muito mais. E Deus abençoe a nossa vocação aí pra gente continuar firme, né? Amém. É uma alegria estar aqui, né, com vocês, com os meus irmãos, e ainda mais falando desse tema tão importante, que é a vocação. 10 segundos, o tempo de um stories, o que você diria para aquela pessoa que hoje precisa corresponder à sua vocação? Corresponda à inquietação que o Senhor tem feito ao seu coração, porque Ele está fazendo. Uau, pronto! Papo reto e direto. Deus abençoe você, a gente permanece juntos. Termino aqui, ó, deixando um aviso para você colocar na sua agenda. 2024 tem acampamento Revolução Jesus no segundo final de semana e vai ter Radical, já está sendo preparado, então se organize para você viver essa experiência incrível com a gente. Sexta-feira tem reprise do programa Revolução Jesus e no Play Canção Nova todos os programas. Aquele grande abraço, até a próxima, tchau!